Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 18 de setembro, a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo do 1 até o 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça este favor, porque ele estima o nosso povo e até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entreis em minha casa, nem mesmo achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno um vai, ele vai, e outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez esse seja o maior exemplo de fé que nós encontramos na palavra de Deus. E nós o fazemos, repetimos isso em cada comunhão. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Isto é uma demonstração de fé. De fé. Porém, eu estava refletindo: como será que anda a fé do povo? Porque Jesus também diz: quando eu voltar, será que eu encontrarei fé sobre a terra? E daí vocês podem me perguntar: Tiago, aonde você quer chegar com esta pergunta, com este questionamento? Simples. Se as pessoas têm fé, elas têm fé em tudo que a igreja ensina. Se as pessoas perderam a fé, elas já não se preocupam mais com o que a igreja ensina e vivem a vida livremente, sem nenhum problema. Porque se eu não tenho fé, então como que eu vou crer no que a igreja me diz que é o certo e o que é o errado? Vocês estão entendendo? Que se a pessoa tem fé, ela crê. E se a pessoa crê, ela crê de forma integral. Se ela não crê, ela não crê no ensinamento que a igreja ensina. Mas ela não crê em nada. Tá, o que a igreja ensina? Que nós precisamos ir à missa ao menos ao domingo, toda semana, que é o dia do Senhor. As pessoas cumprem. Vamos falar Brasil. Não. A maioria dos católicos não vai à missa. Menos de 10% cumpre esse preceito. Aí, vocês estão entendendo como é a fé? Outro ponto. Para nos aproximarmos da comunhão, nós precisamos estar em estado de graça. Porque senão, como São Paulo, apóstolo, vai nos ensinar nas Escrituras,
se nós comungarmos em pecado, nós comungamos a nossa própria condenação. Isso é um alerta, é uma advertência. Porém, nós vemos casais de segunda união indo para a fila de comunhão normalmente, casais de namorados indo à fila de comunhão normalmente, pares do mesmo sexo que têm uma relação indo para a fila de comunhão normalmente, pessoas que estão em adultério indo para a fila de comunhão normalmente, jovens que são viciados em masturbação e ver situações pornográficas na internet, também pegam a fila de comunhão sem nenhum estado de culpa. As pessoas comungam como se tudo estivesse bem. Mas daí nós comparamos as filas de comunhão, as filas de comunhões, como com as filas de confissões. Para a comunhão a fila está cheia, a procura pelos sacerdotes para a confissão, ela é, mas infinitamente menor do que a fila da comunhão. Juntando tudo isso, ontem, na sua homilia, Padre Paulo Ricardo vai nos dizer algo que é fundamental. E ele, vamos dizer assim, ele dá uma atualizada no que o Papa Pio XII disse. Olha o que o Papa Pio XII disse em 1946 para um congresso da igreja lá em Boston, nos Estados Unidos. Ele gravou uma radiomensagem lá de Roma para esse congresso. E ele vai dizer que o grande pecado, isso em 1946, hein? O grande pecado do mundo é que os homens estão perdendo o senso do que é pecado. Em 1946, vamos dizer assim, olha, mais de 70 anos, né? Mais de 75 anos. O grande pecado do mundo é que os homens estão perdendo o senso do que é pecado. E qual é a atualização que Padre Paulo Ricardo faz? Ele diz que as pessoas não estão perdendo. Padre Paulo Ricardo diz que as pessoas já perderam o senso do que é pecado. As pessoas já não sabem mais que o pecado é pecado. Já não sabem mais. E por isso levam uma vida errada e não mudam de vida. Padre José Augusto também disse isso há pouco tempo. Meu irmão, se você está em estado de pecado, mude de vida, converta-se. As pessoas estão indo aos montes para o inferno, mas você não vá. É isso que o Padre José Augusto, você não vá. Mude a sua vida. E daí você vai falar assim, mas como você pode embasar isso? Eu embaso isso porque os padres perderam a noção, muitos. Não posso generalizar e falar que todos, porque existem muitos padres bons. Inclusive eu estou citando o Padre Paulo Ricardo, que é muito bom. Tá. Os padres perderam o senso do que é pecado. Recebo mensagens de Minas, recebo mensagens do interior lá da Amazônia, depois que eu fiz aquele vídeo falando lá do bispo, da prelazia lá da Amazônia. As pessoas procuram padres para se confessar. Fala, padre, eu estou vivendo o pecado da fornicação na minha relação, no meu namoro. Eu estou me confessando. O padre diz, não, minha filha, meu filho, isso não é pecado, não. Se você ama ele, pode fazer um test drive. Pode transar à vontade, porque é seu namorado, você ama ele, isso não é pecado a Deus. Tem padre, meus irmãos, falando isso numa confissão.
Padre Paulo Ricardo tem toda a razão quando ele diz que as pessoas perderam o senso do que é pecado. E ontem, por exemplo, sábado à noite, eu tive que ir participar de uma missa na minha antiga paróquia. Tá? Na minha antiga paróquia, a paróquia que eu deixei porque eu não conseguia mais participar, porque a missa era toda cheio de coisas que não tem no rito, toda deturpada, né? Mas olha, consegui, comunguei de joelho na boca, ninguém me negou comunhão, tudo certo, tá? Não tive esse problema, nunca tive na minha antiga paróquia esse problema, porque faz alguns anos já que eu recebo comunhão de joelho na boca. Ponto. Eu escutei o padre dizer que todos poderiam se aproximar da Eucaristia, porque a Eucaristia perdoa os pecados. O padre disse isso na missa. Ou seja, ele estimula as pessoas a comungarem, mesmo não estando no estado de graça, só que ele fez isso antes da comunhão. Porém, após a oração pós-comunhão, ele vai me dizer, gente, cuidado, porque Paulo, o apóstolo, vai dizer que se você comunga em pecado, comunga a sua condenação. Mas antes disso, ele incentivou 3, 4 vezes, durante a homilia e antes mesmo da comunhão, as pessoas a comungarem. E depois ele fala isso. Com isso, meus irmãos, eu quero concluir essa meditação que eu não consegui gravar no meu estúdio hoje. Mas é isso. Os católicos, as pessoas no mundo, perderam a noção de que o pecado é pecado. E, se já não tem mais a noção de que o pecado é pecado, elas vivem uma vida pecaminosa sem carregar culpa alguma de estar vivendo uma vida errada. Portanto, como vai ocorrer conversões, como vai ocorrer uma mudança de vida verdadeira se não temos pessoas ensinando o que é o certo? Se os padres, muitos deles deixaram de ensinar o que é o certo, se os leigos não estão pregando o que é o certo, ou seja, não vai haver conversões. Louvamos a Deus pelos grandes sacerdotes que estão ensinando a verdade, como o nosso querido Padre Paulo Ricardo. Mas nós temos que também, como batizado que somos, ensinar a verdade para que os nossos irmãos não se percam. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!